Voltamos com Democracia, aqui pela TV Assembleia, falando sobre assistência médica e psicológica. Quando começa e quando termina essa assistência? Pois é, essa assistência não vai terminar nunca, porque esse trauma é um trauma que vai ficar marcado pro resto da vida. Eu estou lembrando aqui, no interior, eu sou do interior, eu sou de Pelotas. Que é a capital cultural do estado, pelo menos eu ouvia isso na década de 60. E a capital cultural do mundo é Livramento, né? E meus amigos de Livramento disseram que são o centro do mundo, né? E são o centro doble chapa, porque são Sim, Brasil e Uruguai, né? Então eles têm uma outra visão de mundo que eu acho sensacional, né? Como é que é aquele filme A Volta ao Mundo em 180 dias, né? Em Livramento o nome foi outro. Quando é que eu volto para casa? Porque o importante era lá. São pessoas muito especiais. Pois é, mas no interior sempre tinha e acontecia, principalmente no verão, os afogamentos, né? Então toda a família tinha um filho que morreu afogado no rio, né? E aí aquilo ficava um trauma. Não entra no rio, porque se entrar no rio, eu te lembro da Regina, eu lembro que tinha uma prima da minha ex-mulher, lá em Jaguarão, que morreu no rio, afogada. Então a família inteira, aquilo, não podia entrar no rio, né? Porque o rio tinha correnteza e tal. Mas ninguém deixava de ir no rio, ninguém deixava de ir na praia. Então todas as famílias, eu falo assim, generalizando, mas grande parte das famílias tinha alguma vítima, né, que morreu afogada, né? Tem uma história dessa lá em Lagoa Vermelha, também deveria ter. Tem. Né? Se lembra? Então, no Lajado do Zivo. É isso. Então aquilo criava um trauma, né? Aí depois os traumas se transferiram para os automóveis. Né? Então toda e qualquer família tinha um filho que morreu num acidente de carro, né? Correndo, indo na festa, voltando da festa. A história é outro trauma também. Então todo mundo fica marcado por aquilo. Mas ninguém deixa de ir no rio, ninguém deixa de ir na festa, ninguém deixa de andar de carro. Fica no estresse pós-traumático, a pessoa que sofre um acidente de carro, de automóvel grave, fica traumatizada, se trata essa questão e depois volta. Né? Então são as chamadas marcas e cicatrizes. Então, assim como na traumatologia nós temos os calos ósseos, que são as cicatrizes dos ossos fraturados, no cérebro também. Então todas essas pessoas, elas ficaram marcadas com esse episódio. É uma marca eterna, né? E uma cicatriz. A gente, quando vê um paciente que tem várias cicatrizes, a gente tem que pesquisar a história de cada cicatriz. Cada cicatriz tem uma história. Essa que eu tenho aqui na testa, quando eu tinha 5 anos, eu escorreguei, eu morava numa casa que era de tabuão, que tá bom que chegar a brilhar, eu escorreguei e fui de testa num trinquezinho que tinha debaixo da porta e enfiei aqui. E aí vai. Então cada cicatriz que esses pacientes têm, que vão ficar, vão ter uma história, que vai ser a sua própria história. Então nós somos as nossas marcas e cicatrizes, né? Porque cada evento desse nos deixa marcado para sempre, né? E isto também se estende aos filhos desses filhos, ou seja, de geração para geração. Então, quando começa o atendimento? Certamente, no momento da crise. Quando termina, isso vai precisar, muitos momentos, passar de gerações para gerações, né? De geração para geração. Porque a representação que fica, a cicatriz que fica para esse paciente, como é que ele vai passar para esse filho, que vai passar para esse filho, enfim, principalmente numa tragédia nesse nível, numa cidade onde ela fica marcada pela tragédia. Agora tem uma questão importante que a gente está falando aqui de cicatrizes, né? E as cicatrizes não doem o tempo todo. Né? Então talvez o nosso trabalho como assistentes de saúde mental seja justamente de ajudar a cicatrizar. Ou seja, eu tenho uma memória de algo que foi um marco para a minha vida, mas eu não tenho essa memória dolorida constantemente.
Já superou a dor, né? Superei a dor. Eu tenho a memória, mas ela não vem com aquele conteúdo emocional correspondente ao momento da tragédia. É realmente o processo de adaptação, né, que é um momento de choque, a crise, um momento de negação, um momento de reconstrução, né, de poder se dar conta do que está acontecendo, buscar os seus recursos internos de enfrentamento e, a partir daí, ir reconstruindo internamente aquelas feridas que foram eu vou deixadas. dar um exemplo disso, Batista, que eu tenho notado. Eu sempre que lembro disso, que converso com os pacientes, eles dizem assim, doutor, o senhor não tem noção do que foi. A imagem que me vem é a do Holocausto. Né? É uma sensação momentânea de um campo de concentração e de um momento de guerra, né? Do Holocausto. O Holocausto ficou uma marca eterna para o resto da vida em todo o mundo. Isso mudou para não permitir que nunca mais ocorresse esse tipo de coisa. Né? Então isso mudou a concepção filosófica, ética das pessoas, que ele não possa permitir que ocorram coisas tipo essa, entendeu? Então isso vai ser uma marca eterna, não só nessas vítimas, mas nós também somos vítimas. Eu mesmo sempre fui um carnavalesco, sempre saí na Imperatriz Dona Leopoldina nos últimos anos, e eu vou para Montevidéu amanhã, né? Porque eu não me permito. O primeiro dia eu fui me vestir de preto. Me abalou, né? O primeiro dia que eu atendi os 2 pacientes no hospital universitário, eu fiquei contido, assim, né? Porque eu estava quase desabando, sabe? Aí o Juan não foi no hospital universitário, foi lá no Mãe de Deus. Um menino de 18 anos, estudante de Direito da PUC. E eu parei ali para ouvir a história dele, fiquei do lado dele ouvindo, e ele só me disse uma coisa assim: eu só quero te fazer um pedido. Mas não é um pedido. É mais do que um pedido. Tu tem que fazer isso para mim. E eu fiquei imaginando tudo que tu possa imaginar, né? Eu digo, meu Deus, o que esse guri vai me pedir? E eu vou ter que fazer. E o que eu vou... E eu imaginei, ele disse, me dá uma coca com gelo e limão. Então, o quanto é importante isso. E aí eu fiquei pensando, quanto é importante uma coca com gelo e limão. Uma coisa tão simples. Aí eu olhei para as enfermeiras lá na UTI, né, e as técnicas, e digo, cadê a coca? Ele está autorizado, ele pode tomar por causa do pulmão e tal? Pode, está autorizado. Por que não deram? Porque não tem ninguém para comprar. Aí chegou o pai e a mãe dele. Eu nunca vi uma coca aparecer em 1 segundo. Né, o pai saiu correndo, a mãe parou do meu lado e disse assim, eu parei de novo com 60 anos. E aí eu vi como uma vida é simples, Batista, né? E a vida são de pequenas histórias, né? Eu fiquei muito impressionado com aquela história dos teus filhos que caíram do telhado, do teto, achei impressionante aquilo, né? E aí eu digo, mas cadê esses demoninhos, de quem eles são hoje? Me marcou aquilo, porque a vida são da tua história, da história da Patrícia, da história da Alessia, eu quero saber o que, né? Aquilo aí ficou marcado, né? Eles queriam aventura, né? Séria aventura. Séria aventura, né? Aí esse menino, né, ele perguntou assim, mas saiu no Jornal Nacional? Né? E a mãe disse, ele sempre quis ser famoso. Eu digo, olha, do jeito que ele tem sorte, ele vai acabar no mínimo no Supremo Tribunal, né? Esse guri, né? E estava lá até o professor dele, que é um desembargador, todo mundo preocupado, né? Então a vida é isso, esses pequenos momentos, esses pequenos detalhes que são tão importantes. E eu quero te dizer que aquilo aí também mudou a minha vida. Eu já passei por um trauma parecido. Eu tive uma filha minha que foi baleada num assalto. O namorado morreu. Então, ali me deu um flashback, entendeu? Me veio tudo de novo, né, na minha cabeça. E eu sofri junto, né? E até me emociono um pouco falando sobre isso. E vi, assim, a alegria das nossas técnicas vendo aquela família ali. Me desculpe. Não, e isso é o melhor.
A manifestação do sentimento não é nada mais bonito, né? Essa é uma questão importante, que é a empatia, né? É no momento que a gente pode chegar perto e se identificar, muitas vezes, com uma situação que passa com qualquer um de nós, né? Pode passar com qualquer um de nós. Cada um tem a sua história e dentro da sua história a forma de enfrentamento. E aquela autocolocação, né? Em que a gente vai ali para o lugar do outro, né? Talvez seja essa a razão pela qual tantas pessoas se identificaram nessa questão de Santa Maria. Porque quem é que não esteve em uma boate e não checou as saídas de emergência? Quem é que não teve um filho que foi para uma casa de festa em que tu ficou na dúvida se tu autorizava ou não? Quem é que já não, de alguma forma, passou por uma situação em que se expôs a algo desse tamanho, né? Mas que, infelizmente, graças a Deus não aconteceu. Mas dessa vez aconteceu. E aí, acho que eu li um texto do Carpinejar sobre isso, né? Que ele coloca como as pessoas se identificaram com aquelas vítimas. E dessa forma empatizaram com essas vítimas. Né? E talvez essa seja também a melhor maneira de ajudá-las. Se colocar no lugar, entender o sofrimento, validar esse sofrimento e ajudar as pessoas a sair dele. Porque todos temos recursos para sair disso. E importante também é não gerar falsa expectativa, né? A expectativa, essa pergunta pelo tempo, pelo prazo, né? O prazo não tem prazo de validade. É preciso esclarecer isso. Tem o crescimento passo a passo, como se faz na vida, né? Caminhando. A utopia é importante, não é por isso, porque ela está sempre na frente. Você vai sempre procurando alcançá-la. Né? E importante é o caminhar na direção da utopia. Eu estava falando das marcas, né? Eu fiquei marcado por esse trauma que eu passei. Eu viajei, eu trabalhava em Santa Rosa, minha filha disse, olha, nós fomos assaltados e o fulano foi baleado, eu estava junto que ele morreu. Eu viajei de Santa Rosa a Pelotas 5 horas, achando que a minha filha estava baleada, ela morreu, né? E aí eu revivi tudo isso de novo. Entende? Eu fiquei e estou marcado para o resto da minha vida, né? Então aquilo ali me deixou, eu acho que todos nós ficamos marcados com essa situação, que é dos outros, mas também é nossa, né? E também nos sentimos, até certo ponto que está nessa questão aí agora dessa caça às bruxas, também culpados, né? Por essas situações que a gente não se preocupa, né? A gente só vê depois, né? Essa é a grande verdade, né? O doutor Ricardo também abordou aqui quando falou no que se transmite, nas marcas que vão de geração para geração. Não é exatamente o tema do programa, mas isso é muito característico no suicídio, não é? Esse é outro problema. É uma espécie de condicionamento. As famílias ficam marcadas, né, por essa questão do próprio suicídio. É que, na verdade, o suicídio é quando a pessoa não suporta mais o sofrimento, né? Ela não suporta mais, então ela quer se aliviar. Então, por exemplo, esses dias o chefe da Força Nacional do SUS, o doutor Ney Lúcio Fraga Pereira, estava lá em Santa Maria e me disse, vem para cá me ajudar, porque já haviam pessoas com ideação suicida, né, pelo desespero, né, porque tem alguns pacientes que ainda estão em coma, né, que estão em situação muito grave, e às vezes a família não suporta o sofrimento, né, e aí a questão do tempo, é que a gente tem que acalmar e dizer, calma, espera que vai sair, mas aí passa um dia e passa outro e não sai e a pessoa vai se desesperando, não é? Então, o tempo, cada um tem o seu tempo, né? A paciência, né? E se nós pensarmos atualmente, o tempo é algo muito curto, né? Os jovens principalmente, né? O tempo tudo tem que passar muito rápido, tudo tem que acontecer muito rápido. E esse é um momento realmente de prova, porque eles também, acordando, precisam tolerar essa frustração de estar num quarto. E a predominância da ansiedade. Né? De viver cada momento, né? Um dia de cada vez, um momento de cada vez. O crescimento é gradativo. A evolução é gradativa. E outra questão que nós vamos ter que ver agora, numa próxima etapa, vão ser as sequelas. Né? Alguns desses pacientes
além das sequelas emocionais, né, que nós estamos tratando mais da parte emocional, vão ter sequelas, talvez, possa ter alguma de cognitivas, de pensamento, de memória, né, alterações de memória, alterações do humor. Né? A gente está focando muito aqui na nossa área da saúde mental, mas tem outras que possa ter, né, conforme. Né? Então tem que preparar o paciente para isso, para superar isso, e os seus familiares também. Porque a ideia da mãe é o seguinte: eu entreguei o meu filho íntegro, e olha como me entregar ele de volta. E me rememora sempre isso, aquela história dos soldados, né, que vão para a guerra e voltam mortos. Né? E as famílias eles saem inteiros, íntegros, perfeitos, lindos, e voltam não se sabe como. Né? Então realmente é uma Esses coisa... sim saem de casa realmente na melhor idade, né? Os que vão à guerra, os que foram à boate. Né? Agora uma outra coisa que a gente tem que destacar aqui, que a gente estava falando muito, né, que a Lécia estava falando, acho que a Lécia falou muito dessas marcas também, que não é natural, é contra a natura a morte do jovem, né? Porque na verdade os filhos nasceram para enterrar os pais. Mas nesse momento, se nós formos ver as estatísticas de mortes externas, o número de mortes externas ele é 90% de jovens. Os homicídios, os acidentes de trânsito e os suicídios ainda tem muito idoso, mas a maioria é jovem. Então está ficando muito comum a gente ir num velório e ver as vovozinhas de 90 anos enterrando os netos, os bisnetos. E os velhinhos estão aí. E os jovens é que estão morrendo. Né? E, então está ficando comum isso. Né? Então algo está errado. Né? A gente tem que rever essas questões. Né? Mas é essa inversão provocada pela acidentalidade, né? Não são as causas chamadas naturais. Não, são as causas externas. São externas, as violentas, notadamente. Sim, não? Exatamente. E como lidar com isso, né? Como trabalhar com a família, com os amigos, esse luto, que é um processo natural, inclusive o saudável do ser humano, capacidade de fazer luto a respeito daquele que eu perdi. Então, talvez o trabalho do assistente de saúde mental seja de ajudar essa família, de ajudar essa vítima a lidar com essa perda de uma maneira um pouco mais funcional, ou seja, como é que eu vou conseguir voltar para o meu dia a dia, como é que eu vou conseguir retomar a minha rotina, quais são as atividades que eu tenho que fazer para não perceber esse tempo passar, esse tempo que vai nos ajudar a nos reconstruir. E determinadas culturas e religiões estabelecem um tempo para o luto, né? Necessário, saudável, mas com um tempo certo. Mas e hoje nós não temos isso. Então, o luto hoje, ele fica, às vezes, encapsulado e ele não é elaborado, ou até pode-se dizer sentido e curtido na hora devida. Aí a pessoa, às vezes, entra em surto maníaco, de negação, e depois vai ter que fazer esse luto posteriormente. Aí ele se deprime daí um ano ou dois. E eu lembro que antigamente, lá em Pelotas, as pessoas fechavam a casa, ficava a porta entreaberta durante 15 dias, um mês, o fumo na lapela, as pessoas se vestiam de preto, depois de preto e branco, depois de cinza. Isso era um processo de um ano. As viúvas totalmente luto fechado, não se podia ouvir música. Hoje não existe mais isso. Não existe essa elaboração do luto. Né? Por exemplo, no Havaí, tem uma tradição havaiana que eles fazem o seguinte: quando uma pessoa morre, o familiar vai numa pedra e dá com o rosto na pedra. Até vai com o rosto cheio de hematomas. Para quê? Para transferir a dor psíquica para a dor física. Eles vão não sei se tu já viu, eles vão nos velórios, tudo com os rostos cheios de hematoma. O luto termina quando termina o hematoma. Isso é uma tradição havaiana. E essa questão da morte, do luto, é aonde começa a civilização. O homem só se torna civilizado a partir do momento que ele começa a venerar os seus mortos. Isso está em Totem e Tabu do Freud. Então, quando ele começa a enterrar os mortos, porque até ali ele não enterrava, ele comia, era antropófago. A partir do momento que ele começa a formar os totens indígenas e venerar o seu passado,
O que está ocorrendo hoje? Essas mortes por acidente, eu tenho um colega que fez doutorado na Universidade do Porto, em Portugal. Tem muito suicídio em Portugal. Portugal é um país hoje, sempre foi, mas e é cada vez mais melancólico. O grande ato das famílias no domingo e sábado é ir para o cemitério. Todo mundo vai. É cheio o cemitério. E há uma autoincidência de suicídio, porque estão passando por uma crise tão grande crise econômica quanto Espanha e Grécia, né? E então eles se matam, e as famílias, elas veneram isso, e elas ficam muito em torno dessa questão da morte. Então diz que domingo ele morava perto de um cemitério, diz que não tinha estacionamento, assim, multidões nos cemitérios, e eles cultuam muito isso, né? Essa questão da morte, né? Então, ao invés de nós vivermos a vida, hoje nós estamos cultuando muito essa questão da morte. A gente está sempre nesse conflito aí de Eros versus Thanatos, né? Da pulsão de vida e da pulsão de morte, que é o conflito, né? Porque a gente quer viver, e o jovem, principalmente, ele quer viver, mas ele gosta de coisas de fortes emoções. Ele quer viver intensamente. E viver ao risco, né? Esportes radicais, essas coisas de bug jump, e se atirar lá no rio, vem corredeira abaixo, mas tudo coisa de risco. Trilha, moto, e pulo, e corredeiras. Essas coisas todas, que é típico do jovem. Quer dizer, ele tem vida, né? Mas ao mesmo tempo tem uma punção de morte, né? E o velho não, o velho vai... Mas eu tenho que viver a acomodado, minha vida. mas acomodado, e já conta que gosta de novela. Porque antes assistia e não contava. É uma evolução, né? Mas nós estamos chegando ao final da Democracia de hoje, temos ainda 2 minutos para cada um dos nossos convidados para a mensagem de encerramento por hora. Voltaremos a esse espaço aqui com os convidados de hoje, seguramente. Psicóloga Alessia Carpes. Acho que é importante se pensar no quanto que é possível pedir ajuda, receber ajuda, né? E esse trabalho em equipe que se faz, não só num momento de crise, mas num momento usual. Poder perceber que essa empatia que se tem com todo esse momento de crise com Santa Maria é algo que diariamente ocorre, né, com os pacientes que a gente recebe e que precisam da mesma forma um acompanhamento, um atendimento para curar as suas dores internas. Esses pacientes de Santa Maria vão ser muito acompanhados ao longo do tempo, precisam desse acompanhamento e precisam de um cuidado especial pela situação, para que justamente a partir de agora comece a etapa de reconstrução. O acidente aconteceu, a reconstrução precisa ser realizada e é uma reconstrução externa, interna, que com uma equipe, com um atendimento, com um acompanhamento constante, né, até poder reestruturar muitas quebras realizadas, né, é que certamente vão possibilitar uma melhor qualidade de vida, né, desses pacientes e dessas famílias. Muito obrigado, psicóloga Alessia Carpes, pela participação no nosso Democracia. Patrícia Mello. Esse é um momento de reconstrução. O que eu devo fazer, né? Como familiar, como vítima. Então, o primeiro recurso é busque os profissionais de saúde que possam te ajudar a se recuperar dessa crise. Questione qual é o médico que pode me atender, qual é o psicólogo que pode me atender e busque os seus próprios recursos pessoais, internos, para lidar com essa situação. Volte para a sua rotina, identifique pessoas, rede de apoio que podem te ajudar a se recuperar. E como profissional de saúde, busque se capacitar, porque esse é um momento em que diversas cidades, diversos municípios em torno de Santa Maria e mesmo Porto Alegre, que recebeu essas vítimas,
vão receber uma demanda de pessoas que passaram por um evento potencialmente traumático. Então, o quanto que eu, como profissional de saúde, já tenho capacitação e me sinto capacitado para ajudar esse sujeito. Se eu não me sinto, tá tudo ok, mas eu preciso buscar algum local que eu possa me capacitar e me sentir mais competente para auxiliar essas pessoas. Enquanto profissional de saúde, o que eu já estou fazendo, o que eu já li, o que eu já estudei, que pode fazer com que essas pessoas venham a mim com confiança. E enquanto vítima, o que eu posso fazer no meu dia a dia que me faça me sentir um pouco melhor? O que eu posso fazer para respeitar o meu tempo de luto? O que eu posso fazer para aceitar o sofrimento que eu passo agora? O quanto que eu tenho que identificar esse sofrimento como uma cicatriz que está se curando e que vai ficar marcada, mas que de alguma forma tem que se reconstruir. Muito obrigado. Patrícia Mello, psicóloga, participa do nosso Democracia aqui na TV Assembleia. Mais uma vez, obrigado. Doutor Ricardo Nogueira. Pois é, existem coisas que são assim, impactantes, mas ao mesmo tempo nos dá uma satisfação de poder ajudar e com uma resposta efetiva, né? Então eu vi o seguinte, né, que a gente conseguiu, a gente está vendo os pacientes melhorando, né? Então aqui no Mãe de Deus, né, a equipe da pneumologia lá, comandada pelo Luiz Otávio Freire, não mediram esforço, né? O pessoal da UTI, né, os técnicos, o empenho, o envolvimento, a entrega, o pessoal da psicologia, a Alessia, a Marta, né, ninguém vacilou um segundo, todo mundo se atirou de cabeça nesse trabalho, né? Lá no Hospital Universitário, a Ingrid, a equipe, a Alessandra, nós lá, a psiquiatria, só está dando uma retaguarda, né? O Mauro Esparta, que está fazendo o atendimento, o Dr. Euler Manente, que é o diretor clínico. E aí foi importante essa grande parceria que nós fizemos, né? Lá, principalmente no Hospital Universitário, com o Grupo Hospitalar Conceição, que o Dr. Neio Lúcio Frá Pereira, que foi o representante do ministro da Saúde aqui, na Força Nacional do SUS. E se não houvesse o investimento que o Ministério da Saúde fez no Hospital Universitário, por exemplo, nós não teríamos competência e capacidade para dar uma resposta. E como o próprio ministro colocou, esse fato ocorreu num local que a gente podia dar uma resposta. Porque se fosse numa outra situação, a gente não tivesse uma capacidade instalada, nós demos uma resposta imediata, né? Olha, está fazendo uma semana isso. E os resultados estão aí, né? Então, o doutor Rogério, a irmã Lúcia, foram todos fundamentais, o Fábio, nosso superintendente. Eu estou até emocionado com isso, porque conseguimos... Obrigado, doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra.